Salve, salve pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois não sei o horário que você está assistindo esta aula, né? Talvez seja noite aí, ou já esteja de dia, esteja de tarde. É importante que você esteja assistindo às nossas aulas que estão sendo transmitidas aos sábados ao vivo e também, é claro, sendo aí gravadas para vocês. Pessoal, estamos estudando a resolução legislativa de número 469, de 2010, que é o regimento interno da ALEAN, tá? Regimento interno da ALEAN, mentoria, teoria e questões. Chegamos, então, à aula de número 6, e estamos dentro, né, do tópico que fala, do capítulo que aborda sobre as comissões. Lembrando que nós já estudamos as 24 comissões permanentes, falamos sobre a sua formação, falamos sobre as suas indicações, falamos sobre a sua composição, né? E também os números que são necessários de assentos dentro de cada comissão. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar ainda das comissões, mas aí do recebimento, notificação, distribuição das proposições e emendas. Tudo bem? Então vamos para o nosso artigo de número 35, artigo esse muito importante. O presidente da comissão, após o recebimento da proposição, notifica os membros, efetua a distribuição ao relator, observada as seguintes condições. Só não entendi. Você vai entender agora. Então vamos lá. Olha só, pessoal, eu tenho aqui a proposição. Tem a proposição. Essa proposição, ela vai para a mesa diretora. Então, a proposição ela vai para a mesa diretora. A mesa diretora envia para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação, CCJR. Beleza? Essa comissão ela vai analisar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade e também a questão regimental. Para ver se não fere o regimento. Beleza. Tudo certo, tudo ok, ela vai enviar para a comissão temática. Envia, então, para a comissão temática. Tá? Então, professor, o que é uma comissão temática? É a comissão que trata sobre aquele assunto da proposição. Ah, professor, o que é uma proposição? Uma proposição é uma proposta de lei, de alguma coisa. Então, ela envia isso para a comissão temática. Tudo bem? Envia para a comissão temática, isso aí. Então, a comissão temática, quem recebe isso aí, quem vai receber aqui na comissão é o presidente. Então, o presidente da comissão temática, ele vai receber. Ele recebe. Recebe o quê? A proposição que foi enviada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presidente, aqui dentro, ele vai distribuir. O que ele recebeu. Então, ele vai distribuir. Eu tenho o membro 1, eu tenho o membro 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Aquele que ele distribuir, por exemplo, vem para cá, esse cara aqui ele se torna o relator da comissão sobre essa proposição. Tá? Então, olha só, a proposição passa pela mesa diretora, vem para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação vai analisar a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade e a questão regimental. Tá tudo certo? Ela envia
ela envia para a comissão temática. O que é uma comissão temática? É a comissão que trata sobre aquele assunto da proposição. Essa comissão temática, quem recebe isso aqui é o presidente. Então, o presidente, ele recebe. Então, o presidente, ele recebe isso aí, tá? E aí, o presidente da comissão, ele vai distribuir entre os membros da comissão aquela propositura. Quando ele distribui, o José aqui, ó, o José que recebeu, ele se torna, então, o relator. Então, o relator é o José, é quem recebe. Então, ele é o responsável por ficar à frente daquele documento. Então, ele vai ficar à frente, ele vai levar a votação, ele vai fazer um parecer, então, José. Depois, dentro da comissão, eles vão votar aquela situação. Tudo bem? Tranquilo? De boa, de boa, de boa. Então, olha só. O presidente da comissão, após o recebimento da proposição, notifica os membros e efetua a distribuição ao relator, observadas as seguintes condições. A propositura contendo matérias diversas pode ser devolvida à mesa diretora para fins de desmembramento em projetos distintos, remuneração e distribuição. Tá? Então, é uma propositura contendo matérias diversas. Né? Foi lá para a educação, mas está falando sobre questões financeiras. Então, são matérias diversas. Tá? Aí, a comissão, o presidente, envia para a mesa diretora fazer aí, né, esse desmembramento em projetos distintos. Tá? A proposição pode ser dividida em partes distribuídas a relatores parciais. Então, é grande, é muito grande. Só um relator não consegue. Então, o que é que eles vão fazer? Vão dividir em parte e vão distribuir entre relatores, tá? De forma parciais. Devendo ser enviado à mesa somente o parecer conclusivo do relator geral. Então, eu vou ter mais de um relator. Vou ter um relator geral e ter outros relatores, porque a proposição é de difícil entendimento, a proposição é grande, então isso exige mais recurso humano. Aí, nesse sentido, vou ter mais de um relator. Proposições em regime de urgência são distribuídas imediatamente a seus relatores. Então, imediatamente é distribuído, né, essas proposições. Vencido o prazo do relator, o presidente da comissão adota os procedimentos contidos no artigo de número 38. Parágrafo único. As proposições podem ser emendadas durante a tramitação nas comissões, nos termos deste regimento. A gente viu, né, que as proposições elas podem ser emendadas, a emenda pode ser subemendada, pode ocorrer a substituição, então tudo isso aí. Tudo bem? Vamos que vamos. Do parecer. Aí nós falamos aqui da distribuição. Então, olha só. Cadê? Então, aqui, ó. Sobre a proposição. A proposição, ela vai para a comissão. Quem recebe ela é o presidente. Então, o presidente, ele notifica os membros, diz, ó, gente, chegou aqui uma proposição. Ele distribui, ela pode ser emendada, Então, tudo isso aí dentro da comissão, tá? Voltando então, parecer. Parecer é opinativo escrito por um relator e submetido à deliberação de comissão, devendo concluir pela aprovação ou rejeição de matéria a ela sujeita. Você lembra aqui? Vamos lá, voltar no desenho. Vamos. Então, aqui, ó. Beleza. Esse relator, falei para você, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um parecer. Vai fazer um parecer. Esse parecer, depois ele vai ser o quê? Apreciado. Depois ele vai ser apreciado. Aonde? Na comissão. Apreciado na comissão. Podendo ser
aprovado e reprovado. Então, isso dentro da comissão pode ser aprovado ou reprovado. Não sei se vocês estão entendendo essa ideia aqui, tá? Então, olha só, chegou a proposição dentro da comissão. O presidente distribui. Aquele que recebe, ele vira o relator. Esse relator, ele precisa dar um parecer. Esse parecer depois vai para julgamento dentro da comissão. A comissão pode aprovar ou pode rejeitar. Aprovar e rejeitar. Tá? Vamos que vamos. O parecer da comissão serve de indicativo à decisão do plenário acerca da proposição principal, salvadas as hipóteses contidas no parágrafo 1º do artigo 68 e parágrafo 2º do artigo 127 deste regimento. Então, assim, ó, o parecer da comissão. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um parecer. Esse parecer aqui é do relator. Depois a comissão, ela vai aprovar ou julgar. Aí a comissão, ela vai, né? Ela vai aprovar ou reprovar. Aí disso aqui, nós temos o parecer. Esse parecer, depois ele vai para o plenário. Né? Ele vai dar suporte à decisão do plenário, por exemplo. Né? É um estudo melhor. Né? São ideias melhores. A proposição resultante de parecer se sujeita às regras de votação atinentes à sua natureza. O parecer pode ser oral, quando se referir a requerimento ou emenda à redação final. Então, o parecer ele pode ser oral em quais situações? Se referir a requerimento ou emenda à redação final, visando evitar a perda de prazo, caso em que se obrigue o relator a deduzi-lo à forma escrita no prazo de 48 horas a contar de sua aprovação. Então, eu posso ter um parecer oral. Esse parecer oral, quando ele se referir a requerimento e a emenda. E aí, nesse caso, foi oral, foi dito, está gravado, o relator da proposição, ele vai ter um prazo de 48 horas. Então, ele tem um prazo aqui, ó, de 48 horas para descrever, né, para contar da sua aprovação, tá? O parecer é indispensável à instrução dos processos. Então, não posso ter um processo sem um parecer. Então, o parecer ele é indispensável. Aplicando-se em caráter extraordinário a nomeação do relator pelo presidente da Assembleia nos termos deste regimento. O parecer é composto de relatório, fundamentação e conclusão na forma de voto, sujeito aos seguintes procedimentos gerais. Então, olha só. O parecer, que é um parecer, ele é composto relatório, fundamento e conclusão. E essa conclusão se dá por meio dos votos. Tudo bem? É elaborado nos seguintes prazos. Aí nós temos os prazos. Tá, vamos lá. Uma reunião na tramitação em regime de urgência. Então, olha só. A comissão recebeu a propositura. Aí, ó, ela foi distribuída. Aí nós temos aqui o relator. Foi distribuído o relator. Ele tem prazos. Tem prazos. Para quê? Para dar o parecer. Extraordinário. Se for uma reunião extraordinária, uma tramitação em regime de urgência. Uma reunião. Então, aqui, ó, se for extraordinário, ele vai ter uma reunião. Se for tramitação em regime de prioridade, aqui é urgência. Reunião, tramitação em regime de urgência. Pessoal, se for prioridade,
prioridade, ele tem aqui 3 reuniões. Tem 3 reuniões, se for prioridade. Então, aqui ele tem 3 reuniões, se for prioridade, 3 reuniões. Agora, se for uma tramitação ordinária, aí ele tem 5 reuniões para concluir o parecer. Ficou bagunçado. Eu vou organizar isso aqui. Relator. Então, o relator na comissão, tem prazo para fazer o parecer. Tem prazo. Primeira situação do prazo, aqui, que ele tem regime de urgência. Segundo, regime de prioridade. Prioridade. Ou o outro aqui, se for ordinário. Se for regime de urgência, ele tem uma reunião. Regime de urgência, ele tem uma reunião. É uma reunião. Uma reunião. Se for prioridade, ele tem 3 reuniões para enviar esse parecer, para estar pronto. E se for ordinário, ele tem 5 reuniões. Então, aqui nós temos o prazo que o relator tem dentro da comissão. É o prazo que ele tem dentro da comissão, tá? Para elaborar, para concluir o parecer. Então, o relator da comissão ele tem um prazo para fazer o parecer, para concluir o parecer. Para concluir. Eu fiz aqui. Para concluir. Beleza? Eita, meu Deus. São prazos, né, gente? Então, anota isso aí, pelo amor de Deus. Anota isso aí. Vamos ter muita coisa. Então, nós marca isso aí. Uma reunião, 3 reuniões, 5 reuniões. Tramitação ordinária. 2. Encaminhado ao presidente da comissão, disponibilizado aos deputados, incluído na ordem do dia da reunião subsequente ao seu recebimento. Então, ó, é encaminhado ao presidente da comissão, disponibilizado aos deputados e incluído na ordem do dia da reunião subsequente ao seu recebimento. Então, aquele parecer ele vai ser incluído na ordem do dia da subsequente ao seu recebimento. Então, ele foi recebido na quarta. Então, ele vai ser colocado na ordem do dia da quinta-feira. Então, é subsequente, tá? Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, é submetida à discussão e à votação nos termos regimentais, tá? O parecer aprovado é despachado pelo presidente da comissão, a fim de dar cumprimento ao trâmite regimental. Os prazos citados nos incisos deste artigo referem-se a reuniões ordinárias do plenário e são contados em dobro nas seguintes hipóteses. Quando houver emenda à proposição, aí é contado em dobro. Se fosse em regime de urgência e tem uma emenda, aí eu vou ter 2 reuniões. Projetos de leis complementares é contado em dobro. E a requerimento do relator na ocorrência de caso fortuito ou força maior. As proposições juntadas para efeito de tramitação recebem parecer específico de cada comissão, salvo a hipótese de parecer conjunto. Lembrando que as comissões elas podem dar aí parecer conjunto
quando for o caso extraordinário. Artigo de número 38. Esgotado o prazo para elaboração do parecer, o presidente da comissão avoca. Avocar é chamar para si a competência, né? A proposição ou designa um novo relator, observadas as seguintes regras. Se o relator retiver a proposição, o presidente solicita por escrito imediata a devolução, comunicando o fato ao presidente da Assembleia, que pode determinar a formação de autos suplementares. Então, ó, se o relator retiver a proposição, o presidente solicita por escrito a imediata devolução, comunicando o fato ao presidente da Assembleia. Não, o relator ele não quer devolver, gente. Ele não quer devolver. Ele diz, não, eu vou analisar agora eu vou. Aí, o presidente ele vai solicitar por escrito a imediata devolução. Se ele não fizer, aí nós temos a comunicação ao fato ao presidente da Assembleia, que pode determinar a formação de autos suplementares. O prazo do parecer do novo relator é de 24 horas. Coitado desse novo relator. O cara teve ali, dependendo da situação, mais de uma reunião, agora ele tem 24 horas para dar um parecer, a contar da avocação ou da nova designação. Esgotado o prazo da comissão, o presidente da Assembleia designa de imediato o novo relator para apresentar o parecer na reunião seguinte à designação, sendo a proposição incluída na ordem do dia após o recebimento do opinativo. Parágrafo único. O descumprimento do prazo pelo relator enseja a apuração de sua responsabilidade nos termos do Código de Ética Parlamentar. Então, ele pode ser aí, né, disciplinado pelo Código de Ética, tudo bem? E aí nós temos as disposições gerais das reuniões. Vamos lá. As reuniões das comissões, lembrando que nós estamos falando aqui dentro do tópico das comissões, tá, pessoal? Não são as reuniões da Assembleia, do plenário, são as reuniões das comissões, tá? 39. As reuniões das comissões ocorrem preferencialmente às segundas e sextas-feiras. Olha só, então, as reuniões das comissões ocorrem preferencialmente. Preferencialmente. Então, não quer dizer, ó, não é obrigado a ocorrer nesse dia, mas a preferência é que ocorram nesses dias. Olha só, as segundas e sextas-feiras. Então, ó, vão ocorrer segundas, né, feiras e sextas-feiras. Então, preferencialmente. Pode ocorrer outro dia? Pode. Mas a preferência é que ocorra segundas-feiras ou sextas-feiras, tudo bem? Tem caráter público ou reservado, depende muito do debate, da situação. Dura o tempo necessário ao cumprimento de seus fins. Decisões tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, aqui, ó, as decisões tomadas aqui nas comissões, a gente já até viu isso, tomadas, né? Tomada por maioria simples. Então, como é que as comissões elas vão decidir? Irão decidir por maioria simples, porém o quórum que exige é a maioria absoluta da presença. Então, para eu resolver votar em determinada situação dentro da comissão, exige a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, são membros das comissões, tá? Membros das comissões. Então, aqui, por exemplo, essa é a comissão X. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que essa comissão aqui ela é composta por 7 membros. 7. Então, eu tenho 5. Então, eu tenho aqui presente a maioria absoluta. Tá? Eu tenho presente mais que a maioria absoluta, né? Eu tenho presente a maioria absoluta. E aí, ó, como é que eles vão decidir? Maioria simples. Então, nesse caso aqui, para eles decidirem, vence a maioria. Então, nesse caso, 3 já vencia a situação. Beleza? As comissões temporárias reúnem-se em dia e horário definido pela respectiva presidência, mediante prévia convocação de seus membros.
São reservadas as reuniões em que haja necessidade de presença exclusiva de funcionários em serviço de convidados. Ocorrendo concomitância entre reunião da comissão e do plenário, a frequência do deputado é computada para todos os efeitos regimentais. E não está lá, mas está acontecendo concomitantemente a reunião da comissão e do plenário. Aí o deputado ele está na comissão, não está no plenário. E aí, como ele está na comissão, conta, né, como presente lá no plenário. Comprovada sua presença em qualquer um dos eventos. O membro da comissão pode suscitar questão de ordem ao respectivo presidente, observado conforme o artigo 84. As comissões reúnem-se conjuntamente dirigidas pelo presidente da Assembleia ou, na sua ausência, pelo presidente de comissão mais idoso nos seguintes casos. Então, as comissões, todas as comissões podem se reunir? Podem. E aí quem vai dirigir é o presidente da Assembleia. Caso o presidente da Assembleia esteja ausente, quem assume aí é o parlamentar mais idoso, né? É o presidente mais idoso, o membro mais idoso da comissão, tudo bem? Da comissão, o presidente mais idoso, não é o membro mais idoso da comissão, é o presidente mais idoso das comissões, tudo bem? Convocadas pelo presidente da Assembleia para apreciação de matéria em regime de urgência ou de prioridade, em cumprimento da decisão de 2 ou mais presidentes de comissões ou por deliberação da maioria dos membros das respectivas comissões, visando apreciar a matéria de competência comum ou correlata. Então, eles podem decidir, ou a requerimento de 1/3 dos deputados, né? Pode solicitar, então, essa reunião das comissões. Exigido de cada comissão o quórum regimental para presença e votação. O voto do deputado será computado tantas vezes quantas forem as vagas por ele ocupadas nas comissões presentes à reunião. Então, nessa reunião, o deputado João, ele faz parte da comissão A, da comissão B, da comissão C, da comissão D. Então, ele faz parte dessas comissões. Então, lembrando que eu estou falando da reunião de comissões. Aí ele vai votar como membro da A, ele vai votar como membro da B, ele vai votar como membro da C, ele vai votar como membro da D. Então, ele vota quantas vezes for necessário no sentido da participação dele nas comissões. Se ele participa de 7 comissões, ele vai votar 7 vezes, tudo bem? A escolha e a designação do relator atendem às regras gerais estabelecidas para o funcionamento das comissões permanentes. Artigo 40-A. Fica autorizado, no âmbito de cada comissão técnica permanente ou temporária, possibilidade de apreciação virtual de proposições legislativas, na forma que especifica esta resolução. A apreciação de projetos em regime de reunião virtual poderá ser regulamentada por ato do presidente da comissão. Aí nós temos aqui a disponibilização online da pauta virtual será feita por qualquer meio idôneo, né, preferencialmente via publicação em campo próprio do sistema eletrônico de tramitação de processos legislativos. Então, a preferência é que eles usam o mesmo canais, né, os mesmos canais que eles usam para a tramitação dos processos legislativos, nesse caso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos que vamos. Fase das reuniões das comissões. Os trabalhos nas comissões obedecem às seguintes fases. Então, nós temos aí expediente, ordem do dia. Então, as fases, primeiro, comissão, né? Como é que eles vão trabalhar na segunda? Lembrando que, preferencialmente, as reuniões das comissões acontecem nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Preferência é essa. Pode acontecer na quarta? Pode, mas a preferência é que sejam, né, que aconteçam nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Aí nós temos o expediente, e temos a ordem do dia. O que é a ordem do dia? É a matéria que eles vão debater naquele dia, tá? É o parecer que será votado naquele dia. Então, destinado à leitura e aprovação da ata, da leitura da correspondência e distribuição de proposições da reunião anterior. Reservada a discussão, e votação de parecer ou de proposição de sua iniciativa. Então, eles vão aqui, discutir, é o momento da discussão e votação. Tá? E votação, tudo bem? Parágrafo único, a ordem dos trabalhos pode ser alterada por proposta do respectivo presidente ou a requerimento de qualquer membro da comissão aprovada pela maioria simples dos presentes. Professor, como assim? Começar pela ordem do dia, depois vir o expediente. A ideia a lógica é iniciar pelo expediente e depois a ordem do dia, onde eles vão debater, né, a situação e votar. Mas pode inverter isso? Pode. O presidente pode propor ou um membro pode propor, mas aí tem que a maioria simples, né, presentes ali aceitar isso aí.
Então, nós finalizamos mais um tema, tá, dentro da proposta do regimento interno. Muita coisa a gente viu sobre as comissões. Para quem, é claro, está chegando agora, tem que assistir a aula desde o início, porque nós falamos de tema importante, falamos das quantas reuniões o relator tem, por exemplo, né? Aqui, ó, quantas reuniões para ele dar um parecer, depende muito do regime ali, do trâmite daquela proposição dentro da comissão, tudo bem? Vamos então fazer as nossas questões. Temos aqui 10 questões. De acordo com o artigo 35, quando a proposição contiver matérias diversas, o presidente da comissão encaminha diretamente ao relator? Não, está errado. Devolve à mesa diretora para desmembramento, tá? Para desmembramento em projetos distintos. Então, gabarito, letra B de bola. Questão 2. Conforme o artigo 36, o parecer pode ser oral em qual das seguintes situações? Quando tratar de proposição em regime de prioridade para qualquer projeto de lei ordinária, quando se referir a requerimento, ok. Ou emenda à redação final, sim, para evitar a perda de prazo. Gabarito é a letra C. Questão de número 3. Segundo o artigo 37, qual o prazo para elaboração de parecer em regime de urgência? Ó, qual é o prazo? O regime de urgência. 5 reuniões? 3 reuniões? Uma reunião? 24 horas? Pessoal, o prazo em regime de urgência é de uma reunião. Uma reunião. Gabarito, letra C. Nos termos do artigo 38, se o relator retiver a proposição além do prazo, o presidente da comissão pode substituir o relator automaticamente, não. Encaminha a proposição para a mesa diretora, não. Solicita por escrita a devolução imediata, comunicando o fato ao presidente da Assembleia. Anula o processo, gabarito, letra C. Então, ele está retendo ali a devolução. Já acabou o prazo do relator. Aí o presidente da comissão ele vai avocar, e aí o relator não quer devolver e está retendo. Aí, nesse caso, ele vai solicitar por escrito. Tá? Questão 5. De acordo com o artigo 39, as decisões nas reuniões das comissões são tomadas por maioria absoluta? Não. Maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros, sim, gabarito, letra B de bola. Tá? Questão de número 6. Conforme o artigo 40, quando as comissões se reúnem conjuntamente, a reunião é dirigida por quem, pessoal? Pelo presidente mais novo? Não. Pelo presidente da Assembleia, sim. Ou na ausência? Sim. Então, gabarito, letra B de bola, né? Então, quem vai dirigir é o presidente da Assembleia, na sua ausência, o presidente mais idoso das comissões, tá? Questão 7. Segundo o artigo 40, as pautas virtuais nas comissões não podem conter mais de 5 proposições legislativas, mais de 200 proposições legislativas, mais de 100 proposições legislativas e mais de 10 proposições legislativas. Então, essa parte aqui, ó, ela está aqui. Aqui, ó. As pautas virtuais não poderão conter mais de 100 proposições legislativas. Então, não pode ter mais de 100. Devendo-se abrir a nova pauta virtual sempre que o número de projetos inseridos exceder uma centena. Tudo bem? Então, não poderá conter mais de 100. Então, gabarito, letra C. Questão 8. O artigo 41. Qual fase das reuniões destinada à discussão e votação de pareceres ou proposições de iniciativa da comissão? Expediente não. Expediente é para ler a ata, assinar e tudo bem. É a ordem do dia, né? Então, é na ordem do dia que eles vão discutir e vão votar na proposição. Dentro da comissão, tá, gente? 9. Conforme o artigo 35, proposições em regime de urgência devem ser apreciadas somente após o parecer das comissões permanentes, devolvida à mesa diretora, distribuída imediatamente aos seus relatores, enviada para a consulta popular. Então, será distribuída imediatamente a seus relatores, né? Artigo 10, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, os prazos para parecer são contados em dobro quando houver emenda à proposição, o relator estiver ausente, o projeto for, é quando houver emenda à proposição, o prazo será contado em dobro, e a gente explicou isso aí muito bem, né? Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Sucesso para quem perdeu o início da aula. Eu recomendo que assista a aula, não ficou muito longa, uma aula de 34 minutos, 35 minutos.
Agradeço aí pela sua presença, pela sua paciência. Aula dada é aula revisada e aula treinada. Você está estudando comigo o regimento interno para você gabaritar na sua prova lá em outubro. E é claro, depois você vai me agradecer. Forte abraço, sucesso e até breve.